A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo mais um capítulo da Palavra de Deus. Está no livro de Zacarias, capítulo 11. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Nos conduza nessa leitura para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Zacarias, capítulo 11. O castigo dos impenitentes. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque foi derribado. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra. Assim diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e não os livrarei da sua mão. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, e a uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas, e destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse, não vos apacentarei, mas o que morrer, morra, e o que for destruído seja, e as que restarem comam, cada uma a carne da sua matança. E tomei a vara suavidade, e a quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos esses povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, e me aguardavam que isso era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, e se não, deixa-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao olheiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao olheiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse, toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, pois eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desraigada, e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gordura e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Capítulo 12 de Zacarias. A destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o quem estende o céu, que afunda da terra, que forma o espírito do homem dentre dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor,
para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregaram com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam nele. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão ao seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os céus de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre as gavelas. E a direita e a esquerda esses consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como um anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim em quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-rimon, no vale de Megido. E a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as más linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. Capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas o espírito de impureza. E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassaram quando profetizar. E acontecerá naquele dia em que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizaram, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? E dirá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor
e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se aprova o ouro. Ela invocará o seu nome, e eu a ouvirei, direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Capítulo 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. O Senhor sairá à peleja contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e está defronte de Jerusalém para o oriente. Continuação do versículo 4. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E agireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será o dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da terra haverá luz. Aquele dia também acontecerá que ocorrerão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental, no estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície desde Geba até Rimon. Ao sul de Jerusalém, ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e eles apodrecerão os olhos, mas as suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um a sua mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor das riquezas de todas as nações, ouro, prata e vestes de grande abundância. E será a praga dos cavalos, e dos mulos, dos camelos, e dos jumentos, e dos todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém
subirão de ano em ano para adorarem o Senhor, o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá como sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as companhias dos cavalos santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu sobre a casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Assim finalizamos o livro de Zacarias para a glória e honra do nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém